paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. A todos os ouvintes que estão ao alcance da nossa voz. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar aos vossos corações. Mais uma vez, estamos aqui para junto meditarmos na santa palavra de Deus e naquilo aos quais Ele quer falar com as nossas vidas. Tivemos fazendo uma live ontem e esta live falou aos corações, porque trazemos palavras e verdade. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar no dia de hoje tudo aquilo que o Senhor quer falar com as nossas vidas. E a mensagem hoje é muito forte. Já para começarmos, Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. De acordo com a Bíblia, o juízo é estabelecido após a morte. Por isso que a Bíblia diz: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde eu e você, para onde nós iremos, de acordo com a Bíblia, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Por isso, meus amigos e minhas amigas, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo no dia de hoje, o recado de Deus é: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer, a não ser prestar conta a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Para você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, o meu canal no YouTube tem o nome Gelson Bezerra Oficial. No meu canal no YouTube tem louvores, narrações, histórias, transmissões ao vivo, tem entrevista pelas rádios, tem participantes, convidado, testemunho e muito mais. Veja lá as novidades que já está lá no meu canal no YouTube. Glórias a Deus. Vamos meditar numa porção profunda da palavra de Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estaremos meditando numa porção da palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo, glórias a Deus, livro de Lucas, ó, tem Bíblia aqui, tem Bíblia ali, ó. Livro de Lucas, capítulo 16, glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Vocês não falaram que era para mim fazer live todo dia? Tô aí de novo. Lucas, capítulo 16. Glórias a Deus. A parábola do rico e Lázaro. Meu Deus. Como vou falar hoje um pouco da partida dessa vida para outra, por isso eu estou todo de preto. Estou de luto. Porque hoje você vai sepultar Satanás, vai sepultar os demônios de uma só vez da sua vida. Não vai sobrar nem pro corujão aqui hoje. Glórias a Deus.
Lucas capítulo 16, glórias a Deus, do versículo 19 a o 31. Os irmãos já acharam? Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento através das redes sociais e mídias sociais. O nosso compromisso é com a verdade do Evangelho. Eu não sigo o mandamento de homens, eu sigo o mandamento de Deus. Glórias a Deus. Se os que vêm falar comigo estão na palavra, vai ter minha atenção. Agora, se os que vêm falar comigo diz que nem tudo é o que está escrito, eu procuro sair fora dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você que tem um bom costume de buscar Deus, cuidado com certas pessoas. Que tem certas pessoas que já é cliente do inferno. Está indo para o inferno e quer te levar junto. Vamos entender isso? Através da leitura da palavra de Deus? Vamos entender, meus irmãos? Antes de entrar na leitura, eu vou fazer uma breve oração. Vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Porque Jesus é bom e ainda é fiel em nossas vidas. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse dia de hoje, meu Senhor, toca neste homem e nesta mulher. Meu Deus, transforma as vidas. Aos teus servos, Senhor, que já conhecem o teu nome, desperta para a evangelização. E os que não conhecem ainda, Pai, que o Senhor possa os convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam te aceitar como o único suficiente Salvador. Abençoa este homem e esta mulher, que nesse exato momento está conosco nessa live, e que ao ouvir algo da tua parte, meu Senhor, aqui só serei um canal para abençoar as vidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir o que Deus tem para falar aqui hoje? Glórias a Deus. Vamos ouvir a voz de Deus hoje? Vamos lá então, ouvir a voz de Deus? Glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. O título é A Parábola do Rico e Lázaro. E a Bíblia diz assim: Ora, havia um certo homem, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormento, viu a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar aqui para vós não poderia, nem tão poucos de lá passar para cá. Disse ele: rogo, pois, ao meu pai que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormenta. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-no. Disse-lhe ele:
Não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda se algum dos mortos ressuscitar. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento através das redes sociais e mídias sociais. Esse foi, é e está sendo um dos maiores alertas de Jesus Cristo para todos os seres humanos que vivem sobre a face da terra. Por que, irmão, é um dos alertas de Jesus tão forte? É porque, meu irmão, aqui está descrito na Bíblia parábola, mas eu vou intitular a história real do rico e do mendigo. A Bíblia diz que num tempo determinado os dois viveram. Um era rico e o outro mendigava. Nem pobre não era, porque pobre ainda tem alguma coisa, mesmo vendendo o almoço para comer a janta. Mas esse aqui não, mendigava pela rua. A única diferença entre o rico e o mendigo é que o rico não temia Deus, mas o mendigo, mesmo na mendigança, ele temia o Criador. Se nós olharmos detalhadamente a Bíblia, a palavra de Deus, que é o que eu tenho que fazer e é o que você tem que fazer, meus irmãos. Este rico e este mendigo, cada um vivia a sua vida. O rico, abastardamente, tinha de tudo. Estava nem aí para o amanhã. O mendigo, coitado, se não tinha para comer hoje, quanto mais o amanhã. E a Bíblia falava que ele desejava alimentar-se das migalhas que caía de um, de outro, de um e de outro. E ali estava vivendo ele a vida cotidianamente. Só que a Bíblia diz, irmão, que a morte chega. O homem pode ser rico, o homem pode ser pobre. O homem pode ter alguma coisa ou não pode ter nada. A única diferença entre você ter ou não ter é se você foi salvo ou não. Porque tanto tendo bens materiais ou não tendo, isso aí para Deus não quer dizer nada. E muito menos para o diabo. Tanto Deus como o diabo não está preocupado com teus bens materiais. Ou se você tem, ou se você não tem. A preocupação tanto de um ou de outro é se você vai ser salvo ou se você vai ser perdido. E isso não é eu que defino. Não é o pastor da igreja que vai definir. É você que vai definir se você está indo para o céu ou você está indo para o inferno. Não adianta você vir para cá para uma live, ou no teu trabalho, ou na rua, ou em casa, você falar mal do pastor, você falar mal da missionária, para tentar esconder os teus erros e os teus pecados. Porque a Bíblia diz que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se tiver em pecado, você vai queimar no fogo do inferno. Apesar que essa palavra pecado hoje, irmão, para muitos soa como um palavrão. Muitos não querem mais ouvir. E quando você começa a falar muito pecado, 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 ele já começa a se ofender. Você me entristeceu. Você me ofendeu. Você é discriminatório. Você é preconceituoso. Né? Não, irmão. É que a palavra de Deus pregada e bem aplicada, ela vai se encontrar ou se esbarrar ou tocar no pecado de alguém. A Bíblia fala que os fornicários não entram no céu. A Bíblia fala que os adúlteros não entram no céu. A Bíblia fala que quem bebe bebida fraca ou forte não entra no céu. A Bíblia fala que quem fuma não entra no céu. Quem fuma cigarro, quem usa droga não entra no céu. Quem se prostitui não vai entrar no céu. Quem comete abominação, imoralidade, incesto, zoofilia nunca herdará o reino dos céus. Mas o inferno,
vai estar sempre com as portas escancaradas para atormentar aqueles que viveram uma vida de pecados. Mas como é que eu faço para saber, irmão? Se eu estou indo para o céu ou se eu estou indo para o inferno? É facílimo. É só você ler o que está na Bíblia. Observar as proibições de Deus. Porque Deus é aquele tipo de ser que ele não obriga ninguém a o servir. A Bíblia diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas, se você estiver praticando o que a Bíblia condena, pode ter certeza, para o céu você não vai. Você vai queimar no fogo do inferno. Então, o nosso compromisso aqui, irmão, não é prometer céu para todo mundo, não. Porque tem um monte de pastores ou missionários por aí andando enganado. Ou aprenderam errado ou não aprenderam direito. Entendeu? Porque a Bíblia fala que céus e também fala do inferno. A Bíblia fala que Jesus é o caminho e que o diabo é a perdição. A Bíblia fala que tem anjos e que também tem os demônios. A Bíblia fala do caminho da luz e também do caminho das trevas. Qual é o caminho que você está trilhando? Hein? Como é que está a tua vida diante de Deus? Porque a palavra de Deus está aí, amigo. É só você ler. Você não é ignorante ao ponto de não compreender o que significa a palavra pecado. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo quer convencer, ele quer convencer sim para você abandonar o pecado, observar o juízo e entrar na justiça de Deus. Como? Ser de santo, como ele é santo, para poder morar no reino dos céus. Eu não vou te enganar, irmão. Eu não vou te enganar, irmã. Pode ter certeza, nas minhas redes sociais eu só falo a verdade. Esse negócio aí que, todo mundo vai para o céu. Qual evangelho é esse que você aprendeu, que todo mundo vai para o céu? Que evangelho é esse? Nem Deus, irmão, prometeu o céu para todo mundo. Nem Deus prometeu o céu para todo mundo. Nem Jesus prometeu o céu para todo mundo. Nem o Espírito Santo prometeu o céu para todo mundo. E eu falo aqui sem ter medo de errar, irmão. A Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali está escrito que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Quando estava aquela grande multidão caminhando com Jesus, Jesus olhou assim, tem muita gente aí. Está na hora de passar a peneira. Aí o que Jesus fez? Desceu o sermão, irmão, falou a verdade. Todo mundo saiu fora. Duro esse discurso, quem o pode ouvir? O discurso é duro, né? O teu pecado foi achado, né? Te achou, né? A palavra te achou, né? Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me ouvindo nesse exato momento, observe mais as proibições de Deus, escrito na Bíblia Sagrada. Porque senão você pode estar indo para o céu. Quer dizer, você pode pensar que está indo para o céu e você está caminhando para o inferno. Irmão, mas o meu pastor liberou. O pastor liberou? A Bíblia liberou? A palavra de Deus liberou? O que você está praticando está em conformidade com a Bíblia ou está contra a Bíblia? A Bíblia diz assim, eu só estou na introdução, irmão. Nem comecei a pregar ainda, hein? Quando eu começar a pregar aqui, vai ser que nem aquela irmã da internet. Vai voar capeta pra tudo quanto é lado. Vai voar caquinho de demônio pra tudo quanto é lado pela janela. Porque eu vou vir com a espada, com o chicote e com a marreta. E vai voar capeta pra tudo quanto é lugar. Glória a Deus. Aqui, glórias a Deus. Só dá para me dar umas pinceladas, mas se você quiser ouvir minha mensagem minha para você poder ir pro céu, tá lá no nosso canal no YouTube. O meu canal no YouTube lá é Gelson Bezerra Oficial, você me acha lá. Tem até uma mensagem forte lá para você assistir. O tema da mensagem é frente a frente com o diabo. Eu venho desde o Gênesis até o Apocalipse, Só pregação marreta. O chifre do cão quebra dos 2 lados. E ainda fica sem rabo ele. Vai sem rabo, sem chifre lá pro inferno e sem garfo.
Você entendeu? O nosso compromisso aqui é mostrar a verdade. O teu inimigo é Satanás. O teu inimigo é os demônios. É contra esses que você tem que lutar. Porque a moda hoje, irmão, é querer perseguir pastor e missionário. Já reparou isso? As pessoas chegam em qualquer rodinha. Tu viu o que o pastor fez? Tu viu o que a missionária fez? É mesmo, é? Não é só eles não. Tu viu o que o feiticeiro fez? O que o idólatra fez? O que o padre fez? O que o budista fez? O que as seitas estão fazendo? Coloca todo mundo num pacote só. Já que você quer falar do erro de um, fala de todo mundo. Porque no céu, irmão, só vai entrar lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se você não abandonar a vida de pecado que você está vivendo, tu nunca vai herdar o reino dos céus. E não adianta escrever aqui na live, aqui não, dizendo, você está me julgando. Estou te julgando não. A palavra de Deus é que julga. O próprio Jesus falou assim, eu não julgo a ninguém eu vou julgar. Mas as palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. E querendo se esconder nas costas de ninguém, não. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. O meu compromisso sempre foi e sempre vai ser com a verdade. Hoje eu estou de luto hoje. Estou de luto hoje. Satanás vai morrer aqui hoje. Satanás e os demônios. E você vai ressuscitar em nome de Jesus. Porque o povo que andava em trevas vai começar a ver agora uma grande luz. E detalhe, hein? Vou deixar um recado aqui, hein? Vou deixar um recado aqui para os pastores e para as missionárias. Se vocês continuar omitindo a verdade por causa de dinheiro, omitindo a verdade por causa de fama, não falando mais a verdade, prometendo o céu para todo mundo, uma coisa que Deus não prometeu, vocês vão pagar o preço e ainda esse ano Deus vai preparar muitos e vai levar. Porque Deus não chamou vocês para ficar com o título de Satanás, não. Irmão, qual é o título de Satanás? É esse. Deus perguntou assim para Satanás, da onde tu vem, Satanás? Aí o Satã falou, te rodear e passear pela terra, Criador. Aí Deus falou, tu não tem o que fazer no inferno, não, ô Satã? Ah, tem não, Criador. É uma gritaria do terrível lá no inferno. Não dá não, é melhor passear e rodear pela terra. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando Deus chama um homem de Deus, quando Deus chama uma mulher de Deus, é para pregar a verdade, é para anunciar a verdade. Não é para ficar fazendo rodeio, não. Não, irmão, temos que amar o próximo. Amar o próximo é falar a verdade também. Porque a Bíblia diz, se tu vê o ímpio caminhando para o abismo e não lhe adverte da sua vida ímpia, demandarei o sangue dele da tua mão. Por isso que eu falo sempre a verdade, irmão. Não, irmão, mas isso espanta o pecador, isso que você fala. Espanta o pecador? O que espanta mesmo é o diabo, o pecado, os demônios e a carne é sepultada. E você ressuscita. O ser humano tem 3 inimigos. O mundo, o diabo e a carne. Você tem que lutar. É uma luta contra você constante. Por isso que eu falei e continuo a falar, salvação individual, meu amigo e minha amiga. Cada um vai dar conta de si a Deus. Não adianta você tentar esconder o teu pecado olhando para a vida alheia. Ah, para mim ficar lá na igreja, igual aquele irmão, prefiro ficar aqui fora. É mesmo, você não quer congregar não? Vá para o inferno e seja feliz. E não venha mais perturbar a gente. Porque tem gente, irmão, que não quer ir para o céu e também não quer que os outros vá, não. Foi por isso que Jesus repreendeu os escribas e fariseus. E qual foi a repreensão, irmão? Vós sois merecedores 2 vezes mais do inferno, porque vocês não entram e não deixam o povo entrar. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, irmão. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Quando eu vou para Apocalipse, lá em Apocalipse está escrito assim, ó, vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira.
Então depois não adianta quando chegar lá em cima, Criador, deixa eu ficar no teu reino. No meu reino? No meu reino? Viver uma vida de pecado, viver uma vida de idolatria, viver uma vida contrária à minha palavra, que é ficar no meu reino? Não, no meu reino não. Tu tá no lugar errado, é lá embaixo, desce no inferno. E o interessante é que tem passagem bíblica para isso, que fala sobre isso. Aí tá lá, ali naquela grande festa um infiltrado. Aí vem o senhor da festa, como é que aquele rapaz ali entrou na minha festa? Tirai-o daqui. Vai lá, amarrai-o de pé e mãos e lançai nas trevas exteriores. Meu compromisso, irmão, é com a verdade. Se quiser continuar comigo, pode continuar, mas vai ser para ouvir a verdade. Não vou ficar fazendo rodeio aqui, não. Entendeu? Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: quem é você para falar o que você fala? Aí, servo de Deus. Aí falou assim: você todo errado pregando isso aí. Eu falei: então prova onde está o meu erro. Me aponta aí o meu erro aí. Não apontou. Eu falei: agora eu vou apontar o teu. Você vive uma vida que Deus não te deu. Aí, qual é a vida que eu vivo que Deus não me deu? Quando você nasceu, eu comecei logo assim. Quando você nasceu, a tua mãe te deu cachaça para você beber ou te deu mamadeira, leitinho? Quando você nasceu, o teu pai colocou um charuto na tua boca para tu fumar ou te deu alimentos saudáveis para você ter uma vida saudável e crescer? Quando você nasceu em prostituição ou você teve os ensinamentos cultos do teu pai e da tua mãe dizendo: quando cresça assim, santamente, sem cometer prostituição, para quando você estiver grande, você vai escolher uma boa esposa, um bom marido para poder ter um futuro e uma família. Foi isso? Quando você nasceu? Você nasceu batendo burugudu? Ou você cresceu com a tua mãe dizendo: quando você tiver de maior, você vai escolher ao que você quer servir. Se você quer servir ao diabo ou se você quer servir a Jesus. Quando você nasceu cometendo abominação, imoralidade, incesto ou zoofilia. Então é eu que sou falso ou é você que vive uma vida falsa? Irmãos, a situação que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, são os últimos dias da Igreja de Cristo. E eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Porque hoje, irmão, já não é nem mais porta larga. Já é uma avenida asfaltada, está podendo tudo. Você já reparou como é que a coisa está estranha até no nosso meio? E mais, hein? Inventaram um monte de cargo aí que não está na Bíblia. Inventaram um monte de cargo aí que não está na Bíblia. Toma um cafezinho aí. Quer café? Quer café ou não quer? Bota aí no comentário aí. Eu quero café sim. Bota aí que eu vou te dar a resposta do café. Quer café aí? Ó. Cafezinho aí. Cafezinho abençoado aí, ó. Irmãos, irmãs, o que acontece? Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. E vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo, o amor de muito tem se esfriado. A Bíblia sempre alertou que esse dia e essa hora ia chegar. Por isso que nós devemos estar atentos até com os ensinamentos dentro e fora da igreja. Que vem através de pessoas dizendo que não tem nada a ver. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. São pessoas conhecidas e não conhecidas, que nesse exato momento entra nessa live junto comigo. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar grandemente, porque esse é o compromisso que nós temos, é trazer a verdade para cá, para que você possa compreender, meus irmãos, para que você possa compreender, minhas irmãs, que ainda há uma solução para aquilo que muitos já falaram que não tem mais jeito.
a última palavra é a de Deus. Guarde isso contigo. A última palavra é a de Deus. Não fique em palavra de homens. Não fica em palavra de mulheres que diz que acabou. Acabou nada. Acabou foi pro diabo. Para Satanás e para os demônios que não tem mais jeito. Que já estão sentenciados ao inferno. E do inferno ao lago de fogo. Mas você não. Para você ainda tem jeito. É só você prestar atenção na verdade, procurar compreender a verdade da Bíblia, se consertar com Deus, não é com o homem, é com Deus, e viver uma nova vida em Cristo Jesus. A proposta de hoje, meus irmãos, é procurarmos entendermos aquilo que está escrito. Estou de luto sim, porque hoje o Satanás morre, os demônios morrem na sua vida, e você vai ressuscitar em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Vamos compreender o que a palavra de Deus diz? Está no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Veja aí, Lucas, a parábola do rico e Lázaro. Quanto tempo, né, irmão, que você não ouve essas palavras, né? Pecado, né? No ouvido de muita gente está soando como palavrão. É? Você entendeu? Tem pessoas, às vezes, irmão. Eu vou desmascarar algumas pessoas aqui. Cuidado com certas pessoas que vêm até você para falar mal do pastor, da missionária. Essas pessoas se escondem atrás dos seus pecados, ou atrás ou na frente. Não querem se arrepender dos seus pecados. E não querem que você se arrependa também. Por isso que eles ficam assim, ó. Cuidado com esse irmão aí, ó. Ele fez isso, ele fez aquilo outro. E você não procura saber se ele ou ela fez e acaba acreditando numa mentira. Foi como uma vez eu desmascarei uma pessoa. Uma pessoa chegou para mim e me chamou de pastor falso, pastor mentiroso, pastor isso, aquilo outro, na frente de um montão de testemunha. Quando terminou de falar a pessoa, eu falei assim, tem mais coisa aí, tem mais não? Inclui mais coisa aí nesse pacote aí, pô. Inclui mais coisa. Que eu vou te dar a conclusão do pacotão da acusação. Vai incluir não? Então agora é minha vez. Você não está conseguindo provar o que você diz. Agora eu vou provar que a vida falsa é a tua. Você vive uma vida de ser humano falso, uma vida que Deus não te deu. Ele prova. Aí foi quando eu falei. Quando você nasceu, tua mãe te deu cachaça ou leitinho para beber. Quando você nasceu, teu pai colocou um charuto na tua boca ou cigarro, ou te deu comida saudável para você crescer, para ter uma vida saudável. Quando você nasceu, você já nasceu em prostituição, ou você cresceu com ensinamento do teu pai e da tua mãe dizendo que tem uma vida íntegra, para você arrumar uma boa esposa, um bom esposo, para que você possa ter uma família. Foi isso que eu falei. Ainda provei cientificamente. Se você bebe, você vai ter uma cirrose em breve. Entendeu? Se você fuma, isso é científico isso. Você vai ter câncer, tumores no corpo. Se você se prostitui, você vai pegar doenças sexualmente transmissíveis. Se você comete abominação, você vai fazer a tua vida ser extinta. A tua descendência não vai continuar, porque você vive abominação. Se você é um imoral, se você é um incestuoso, se você é um zoofilista, a mesma coisa. Por isso que você tem que observar a palavra de Deus, meus irmãos. O que Deus quer para a sua vida? Porque Deus quer para a sua vida o melhor, meu amigo e minha amiga. Ele não quer o pior. Quem quer o pior é quem está te levando para a vida de pecado. Você já reparou que é uma vida que você não quer, mas aquela força negativa acaba te puxando? São os demônios. Ou é Satanás. Ou é o desejo da carne, ou é o mundo.
Eu estou na igreja há mais de 20 anos, irmão, e hoje eu compreendo isso. Deus me deu essa compreensão. Depois que eu larguei o mundo, que eu larguei tudo que o mundo oferecia, meu irmão, hoje eu vivo uma vida tranquila de paz. Você entendeu? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas você tem que querer. Deus não vai forçar você a ter uma vida que você não queira. A própria Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ó, irmão, hoje não tem hora para acabar a live não, hein? Hoje eu vou direto, hein? Hoje nós vamos fazer vigília aqui hoje, hein? E para você que não conhece meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube. Lá a madeira canta, irmão. O pau quebra lá. Entendeu? Lá o negócio é a chapa é quente. Que aqui nem tudo dá para falar aqui. Às vezes tem coisa aqui que eu quero falar abertamente, mas não dá, irmão. Por que não dá, irmão? Porque por causa das leis internacionais e nacionais que estão dentro dessas plataformas das redes sociais. Mas lá no meu canal no YouTube, o pau quebra lá. Vai lá ver a mensagem lá. Glórias a Deus. Glória, vendo teu conteúdo, quem tiver interesse, manda uma mensagem. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão vendo o conteúdo ao vivo. Estamos ao vivo aqui, tá? Estou ao vivo aqui em 3 redes sociais. O objetivo é colocar todas as minhas redes sociais ao vivo. Eu sou cadastrado em mais de 10 redes sociais. Eu só não vou falar o nome aqui das redes sociais que eu estou cadastrado, porque senão pode cair aqui, porque é uma concorrente da outra. Você entendeu? Mas é fácil de você me achar. O canal no YouTube eu posso falar aqui. Por que, irmão, você pode falar o canal no YouTube? Porque a própria plataforma que eu estou cadastrado, ela me disponibiliza um pluguinho para colocar nela, para vincular o compartilhamento de quem quiser conhecer para ir direto para o meu canal. Agora, já os outros eu não posso falar aqui, porque é um concorrente do outro. Mas toda a rede social você vai me achar com o mesmo nome. Qual é o nome, irmão? Gelson Bezerra Oficial. Gelson Bezerra Oficial. Todas as minhas redes sociais têm o mesmo nome e eu tô no altar assim, ó. Ô glória! Entendeu, meus irmãos? Nós já vamos entrar aqui na mensagem profética para Deus falar com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Qual é o meu conteúdo? Qual é o seu conteúdo? O meu conteúdo é sempre o mesmo. Mensagem e louvores. Mas eu trago mais de mensagem do que louvor. Pode reparar. Porque eu amo a palavra de Deus, irmão. Desde quando eu encontrei a palavra de Deus, mexeu muito comigo. A palavra de Deus, irmão, me libertou do mundo. A palavra de Deus me libertou dos baile funk. A palavra de Deus me libertou das discotecas. A palavra de Deus me libertou e me orientou, me afastando das falsas amizades. A palavra de Deus fez eu me formar, que eu não estava conseguindo me formar, ter o meu 2º grau, cursos. Porque eu vivia no mundo, irmão, uma vida de ilusão. Achando que estava curtindo, estava me lascando todo lá no mundo. Porque o mundo, irmão, é isso, conduz o homem à fantasia, à ilusão. Quando você acorda do sono, porque por isso que a Bíblia fala, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, levanta dentre os mortos e Ele te anunciará a vida eterna. A pessoa está lá no mundo dormindo, a pessoa não está curtindo. Está dormindo. Quando a pessoa acorda, irmão, já está com 70, 80 anos, aí reflete, não curti nada na vida. Perdi meu tempo lá fora. E quando dá tempo de ter 80 anos? Isso se não morrer antes. Você entendeu? Porque a Bíblia diz que há caminho que parece ser direito. E o final é o caminho da morte. Qual igreja você pertence, meu irmão? Estou me perguntando aqui. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que eu sou mais achegada às Assembleias de Deus, mas amo todas as igrejas.
Glórias a Deus. Eu amo a Igreja Universal, eu amo a Igreja Batista, eu amo a Igreja Wesleyana, eu amo todas as igrejas, glórias a Deus. As igrejas que estão na verdade, ensinando a verdade, falando da verdade, tendo compromisso com Jesus. Essas igrejas eu amo. Agora as igrejas que distorcem a Bíblia, eu quero distância. Porque essas que distorcem a Bíblia, elas são do Satanás. Elas são dos demônios. Cuidado, hein? Tome muito cuidado, hein? Se você está numa igreja e o pastor fala que nem tudo é o que está escrito, pode desconfiar, irmão. Aquilo ali não é pastor nem aqui e é da China ele. É da Rússia, é desses países que perseguem os servos de Deus verdadeiro. Você entendeu? Tá lá na igreja lá, você perguntou a palavra ao pastor, e o pastor falou que nem tudo é o que está escrito, já pode, irmão, desconfiar. Já pode desconfiar. Eu me lembro, irmão, que eu fui pregar numa igreja, aí eu registrei a mensagem, porque tudo eu registro, irmão. Tudo eu registro por onde eu saio pregando. Numa determinada igreja. Aí o que aconteceu? Eu lancei logo pro meu canal no YouTube, que eu faço assim. Gravei e já lanço logo no meu canal no YouTube. Sabe o que eu descobri nessa gravação? E o porquê agora muitos estão com medo, estão proibindo de gravar dentro das igrejas? Um desses pastores que estava no altar estava com a amante numa empresa. Aí a amante viu que ele era daquela determinada igreja e foi até lá. E depois esse pastor reclamou comigo que não deveria ter gravado naquele dia o culto, porque teve um problema sério lá no culto. Quando eu fiz o levantamento foi isso. Ele saiu na gravação e a amante descobriu onde ele congregava. E foi lá na igreja atrás dele. Irmão, quem não deve não teme, irmão. Quem não deve não teme. Você entendeu? É a mesma coisa quando o cara não quer tirar foto. Quando ele ou ela não quer tirar foto. Eu respeito direitinho. Eu tiro foto com todo mundo, irmão. Mas quando o camarada fica meio escaldado para bater foto, eu fico logo preocupado. Falei, isso aí tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Vai aparecer, não vai demorar muito. Na live de ontem, eu falei sobre a história. Foi muito forte, irmão. Se você não viu ainda, foi aqui, ao vivo aqui eu falei. Que tudo eu falo, irmão. Tudo eu falo. Glórias a Deus. Para a edificação daqueles que precisam ser edificados. Ó, já desde o início que eu comecei até agora, eu tô falando um monte de coisa de edificação. Ainda nem entrei na mensagem ainda, estou na introdução. Só li a Bíblia. Vou até ler de novo, porque eu já estou muito tempo na mesma introdução, trazendo uma historinha aqui, uma historinha ali para poder te edificar. Que hoje não tem hora para acabar não, irmão. Hoje, nós vamos passar de meia-noite aqui hoje, irmão. Hoje vai voar capeta para tudo quanto é lugar. Como diz lá a história daquela missionária lá da internet. Hoje vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lugar. Sabe por causa de quê? Porque o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. Para bater na cabeça do cão, arrancar o chifre fora, arrancar o rabo fora. Até o garfo dele do inferno vai quebrar. Hoje a chapa vai ficar aqui hoje quente em cima do inferno. Que é essa que é a verdade. Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer toda a obra de Satanás. Se você não deixa Deus te usar para desfazer a obra do Satanás, eu não sei o que está fazendo na igreja não, meu amigo. Porque foi para isso que Deus me chamou, para falar a verdade. Você entendeu? Temos que ter muito cuidado. Ó, um parente meu está desviado até hoje por causa disso. Foi congregar em uma dessas igrejas aí meio pirateada. Aí chegou até mim aqui. Tá bonita, tá bonita, tá bonita. Parabéns. Arrumou um emprego? Eu não tô te entendendo. Por causa de quem tá falando isso? Você tá toda pintada aí parecendo uma arara, pô. Parece até uma palhaça que vai trabalhar no circo. Ah, o meu pastor liberou. Falei, e Jesus liberou alguma coisa? Foi isso que você aprendeu na sã doutrina da palavra de Deus? Estando caminhando junto comigo? Ah, meu pastor liberou. Aí tá desviado agora.
eu fico chateado com isso, irmão. Que tem de muita gente que está intitulado pastor, que não é pastor nem aqui, nem em lugar nenhum. Que não sabe nem compreender o ensinamento da palavra de Deus. Que o que Deus vê não é um estereótipo, não é um exterior. O que Deus vê é o que está dentro de você. É a tua alma. É isso aqui, ó. Vê se você consegue ver minha alma aí, ó. É o que está lá dentro. Isso aqui acaba, irmão. Isso aqui apodrece. E a alma tem um destino. Até quando vai ficar assim, cocheando entre dois pensamentos? Até quando vai ficar em cima do muro? Até quando vai ficar dividido? Meu pastor liberou. Vou conversar recentemente com um obreiro aí. O que tem, irmão? O pastor liberou. E eu falei, isso não é comportamento de obreiro, rapaz. Não, o pastor liberou. Fazer o quê? Pastor liberou. Ele não foi lá ler a Bíblia, não. Vamos ver o que a Bíblia diz? Está escrito aqui na Bíblia, o pastor liberou? Não vi nada até agora escrito. Entendeu, meus irmãos? Temos que ter muito cuidado. Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Gente, vamos entrar na mensagem da palavra de Deus? Glórias a Deus. Vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Vou ler novamente porque, por causa da introdução, a introdução que eu dei aqui foi muito extensa. Mas eu vou ler de novo. Livro de Lucas, Lucas capítulo 16. E já vou entrar na mensagem direta. Livro de Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. O título é A Parábola do Rico e Lázaro. Ora, havia um certo homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda aqui a Lázaro, que molhe a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queriam passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogue-te, pois, ó meu pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venha para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda se algum dos mortos ressuscitar. Irmãos, irmãs, vamos ao entendimento da palavra de Deus. O título aqui está dizendo a parábola do rico e Lázaro. Mas tira a parábola e vamos colocar a história real do rico e do mendigo. E começa assim: ora, havia um certo homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo,
e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu o rico, e foi sepultado. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. A história aqui na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno, está bem claro. Não tem como ter dúvida ou variação de turbação da mente para não compreender o que está escrito. Está contando a história do rico e está contando a história do mendigo. E a Bíblia diz que no intervalo de tempo, dentro de um tempo, os dois viveram. O rico regaladamente e o mendigo sem nada. Com fome, desejava alimentar-se. Ou desse rico, ou de alguém, ou de algum morador por onde ele passava. Só que a Bíblia, ela é bem clara, irmão, não tem dúvida as escrituras, não tem como ter dúvida. A Bíblia diz que a morte chegou para os dois, tanto para o rico como para o mendigo. Nesse exato momento, existe criança nascendo nos hospitais. Nesse exato momento também, existe pessoas sendo sepultadas, morrendo no hospital e sendo levado direto para o microtério e do microtério ao cemitério. É gente que vem a este mundo, é gente que parte dessa vida para outra. É gente que vem, é gente que vai. É ser humano que só surge no mundo e é ser humano que desaparece. E o mínimo, mais ou menos, que se lembra daquele que partiu é um mês ou menos. E olhe lá, dependendo da pessoa, só uma semana. Aí se nós raciocinarmos direitinho, com paciência, com consciência, olhando a Bíblia, você vai ver que o tempo deles dois acabaram. O rico e o mendigo. Mas, irmão, o rico foi para o inferno porque ele era rico? Por que ele foi para o inferno? Irmão, o que define a salvação de um homem e de uma mulher não é isso aqui. Não é se você tem dinheiro ou não. O que define a salvação de um homem e de uma mulher é se verdadeiramente você abandonou todos os pecados que a Bíblia condena. Todos, irmão, sem variação de dúvida. Só vou detalhar alguns, não vou detalhar tudo não, irmão. Só vou detalhar alguns. E que pecados são esses, irmão? Pecado do corpo, da bebedeira, que são os vícios, do cigarro, prostituição, idolatria, feitiçaria, você entendeu? Entre outros pecados que a palavra de Deus já sinalizou, como a abominação, imoralidade, incesto e zoofilia. Se você abandona esses pecados, o céu para você já é garantido, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Você entendeu, meus irmãos? Você entendeu, minhas irmãs? O meu compromisso nas redes sociais é para isso, é para falar a verdade. E tome muito cuidado com certas pessoas que estão aqui nas redes sociais. Nas redes sociais e mídias sociais. Eles adoram atacar os pastores e as missionárias. Mas tu pode reparar que eles atacam, não é os falsos, é só os verdadeiros. Aí se você não tiver o discernimento, você vai achar que aquela pessoa está com a verdade. Em todo momento aqui, quando eu citei sim
aqueles que estão em curso contrário à palavra de Deus. Mas tu não vê eu dando o nome de ninguém. Você vê eu mostrando a vocês, através das escrituras sagradas, para você discernir quem é quem. Mas aqui a gente bota um pacotão completo. Ó, pastor falso, missionária falsa, feiticeiro, idólatra, padre, budista, ateu, ímpio. Todos esses, se estiver pecando contra Deus, vai para o inferno. Entendeu? Por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem que acabar com esse negócio de que ele ali está certo, ele tem o conhecimento. Ele tá... Não, você que tem que ter o discernimento do que está certo e do que está errado. A salvação é individual, meu amigo. Cada um vai dar conta de si a Deus. Não fique olhando para a vida dos outros para tentar definir ou defender o seu pecado. Porque cada um dentro do seu quadrado de pecado, se você não se arrepender, você vai queimar no fogo do inferno. Essa aqui é a realidade. O próprio Jesus falou assim: como escapareis da condenação do inferno? Aí quer ver mais? O rico e Lázaro. A Bíblia fala assim, ó, versículo 21. Versículo 22, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. Tá bom, irmão. A Bíblia mostrou ali que veio os anjos e levou o mendiguinho. Mas quem levou o rico, irmão? Depois da morte, quem levou ele? Tem respaldo bíblico? Tem. Apocalipse, capítulo 6. Vou até pegar a Bíblia aqui, ó. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Vê se é isso mesmo aí, meu irmão. Confere aí. Abra sua Bíblia aí, confere aí. Para ver se é isso mesmo. Apocalipse, capítulo 6. Vou te mostrar aqui agora quem veio buscar o rico. Capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Viu quem vem buscar? A morte, a cavalo amarelo. O que é do inferno, a morte vai vir buscar, junto com os demônios. Agora, o que é de Deus, os anjos celestiais é que vem buscar. Por isso que nós temos que estar atentos, meu amigo e minha amiga. Temos que ler a Bíblia para saber em qual caminho nós estamos caminhando ou trilhando. É através da palavra de Deus que você vai conhecer a verdade. Quer ver mais? Os dois morrem. Parte dessa vida para outra. Versículo 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro que me molhe a ponta do dedo, e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Você entendeu, meus irmãos? Temos que estar bem atento a tudo, para não, entendeu? Para não se condenarmos com o mundo. A Bíblia fala sobre isso. Que é para nós vigiarmos para não ser condenado com o mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso que quando vem um ou outro aí com historinha, distorcendo a Bíblia, irmão, eu já saio logo fora. Por quê, irmão? Se distorcer as escrituras, tanto quem distorce vai para o inferno, e quem ouviu e aceitou vai para o inferno também. Eu tenho há mais de 10 anos ensinado a mesma coisa. Nunca mudei, irmão. Nunca mudei. Sempre ensinei a verdade como a verdade é.
Eu via muita gente distorcendo as escrituras. Eu, ó, tá bom, tô indo lá, valeu, tchau, paz do Senhor, tô saindo. Ah, já vai, irmão, tá cedo não, já tô indo. Quer ir pro inferno? Vai sozinho, vai me levar junto não. Aí aqui ele começou a observar e entender que depois da morte ele se deparou com o inferno rico. Estava sendo atormentado no inferno. Aí quis ser consolado. Pai Abraão, pensa aqui a Lázaro, molha a ponta do seu dedo e me refresca a língua. Eu estou atormentado nesse inferno, Pai Abraão. A minha língua, Pai Abraão, sua linguarudo, Pai Abraão, eu vou estar da fofoca na terra. Cuidado, hein, fofoqueiro. Você gosta de fazer fofoca, mentira com a vida dos outros? Então é muito cuidado, tá? O Satã vai fazer churrasco com a tua língua lá no inferno. E tem respaldo bíblico, tá? Por linguarudo. Tá lá no livro lá de Tiago lá. A língua é... Vamos cuidar, mas vamos continuar no raciocínio aqui que essa mensagem não é da língua não. Nós temos uma mensagem boa lá no YouTube pro fofoqueiro vai gostar. O tema da mensagem é profeta ou mexeriqueiro. Lá no meu canal no YouTube, irmão, tem várias mensagens temáticas lá. Se você quer ser edificado, é só você ver lá. Você que tem um amigo que é fofoqueiro, você manda essa mensagem para ele. O tema da mensagem está lá, profeta ou mexeriqueiro. Tá lá no meu canal no YouTube. Eu preguei na igreja, esse tempo, também preguei na emissora de rádio. Você pode escolher, ou você manda da rádio, ou você manda da igreja. Eu sei que o porrete é do mesmo jeito. Eu tô igual aquela missionária lá. Vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lugar, irmão. Porque o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. Entendeu? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos continuar aqui no raciocínio da mensagem. Glórias a Deus. Você que tem um amigo aí, ó, que mexe com feitiçaria, nós temos lá mensagem contra a feitiçaria. Você que tem um amigo aí que é fofoqueiro linguarudo, nós temos mensagem lá para os fofoqueiros, para os linguarudos. Você que tem um amigo aí, um amigo que gosta de encher a cara, gosta de beber, tem uma mensagem específica lá para ele. O nome da mensagem é Operação Lei Seca na Igreja. Vai ficar sequinho, irmão, sequinho mesmo. Foi o que eu falei para um amigo meu na igreja. Ele chegou para mim e falou assim, irmão, tem nada a ver, irmão, toma uma talagada. Só um pouquinho só de vinho para alegar o coração. Eu falei, é mesmo, é? Aí eu perguntei assim para ele, quando você tá duro, como é que você vai para beber, meu amigo? Cara, eu fico com o bico sequinho. Eu passo diante do botequim, vejo a cerveja, meus lábios chegam, eu começo a babar. Aí eu falei para ele assim, eu vou te dar uma boa aí para você, quando tiver com vontade de beber, tá sem dinheiro, dá uma boa para você aí. Aí ele, qual é, irmão? 10 para meia-noite, ou meia-noite você vai para encruzilhada. A tua bebida vai estar lá. Você leva uma mesa e 2 cadeiras. Uma cadeira para você e outra para Satanás. Aí você forra em cima da mesa. Você vai beber a luz de vela. Luz de vela colorida, com direito a farofa e a frango, seu miserável. Porque você viu que está na Bíblia que aos servos de Deus não pode beber. Isso está no Levítico, está em Corinto e está no Apocalipse. Levítico está escrito assim, ó, nem tu, nem tua família não beberá. Em Coríntios está escrito assim, os que bebem não herdarão o reino dos céus. E no Apocalipse está escrito assim, o tal que beber, vai beber do vinho da ira de Deus, ó. Vai beber até o gargalho, depois que explodir, ainda vai para o lago de fogo e enxofre. Tem uma mensagem específica lá no meu canal no YouTube. Qual é o nome do teu canal no YouTube, irmão? Gelson Bezerra Oficial. Você pode achar aqui no streaming, aqui, lá nas minhas redes sociais. Deixa Deus te usar. Mas vamos continuando. Aí o rico percebeu que a língua dele estava queimando. Ele, com certeza, mas deve gostar de uma fofoca. Ele já percebe a língua queimando. Ele deve ser um fofoqueiro miserável. E detalhe, vou deixar um recado aqui para você que gosta de ficar emprestando teu ouvido para fofoqueiro. Hoje, ele pode estar falando de alguém. Amanhã vai estar falando de você. Repreende isso, hein?
Repreende isso. Fica emprestando teu ouvido pro diabo, não. Que essas pessoas estão carregadas de demônios. E quer te endemoniar também. Então vamos lá. Aí, versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Morreu, meu amigo, acabou. Acabou nessa vida, mas começa na outra. Hebreus 9, 27. Está ordenado, morreu uma vez só e depois disso o juízo. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Ele morreu, acabou, foi pro céu. Céu? Céu? Até o Criador lá de cima vai olhar. Céu? Que céu é esse? Que céu é esse que estão prometendo aí? Irmão, tem pastor aí que está prometendo tanto céu. Eu acho que eu vou largar Jesus e vou aceitar o pastor como o único suficiente salvador. Porque só falta ele escrever a Bíblia dele, irmão. O pastor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu a não ser através do pastor. Só falta isso. Ele fica prometendo o céu para todo mundo. Deus não prometeu o céu para todo mundo não, meu amigo e minha amiga. Para ir para o céu é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. O que quer dizer isso, irmão? Tem que abandonar os pecados. Se você não abandonar a vida pecaminosa que você está vivendo, você nunca vai herdar o reino do céu. Mas o inferno está garantido para você. Aí tem uma mensagem aí que eu fico observando, irmão. Eu fico olhando assim. Rapaz, esse aí tá prometendo o céu para todo mundo. Meu Deus, que isso? É um novo evangelho. É um novo evangelho eu vos dou. Entre por mim. Posso estar lá no altar. Entre por mim e chegareis ao céu. Deixa o seu dízimo, sua oferta, chegareis ao céu. Um terreno no céu já está garantido. Está repreendido, irmão. Está repreendido. Se eu estou numa igreja onde o pastor está prometendo o céu para todo mundo, eu ó. Cadê a mensagem? Pecado, juízo e justiça. Não tem mais, não? Já reparou as mensagens de agora, irmão? Se você nunca reparou, repara. Todo mundo vai para o céu. Ninguém mais vai para o inferno, irmão. Coisa bonita hoje as mensagens. Não, irmão, não devemos julgar o próximo. Quem falou que isso é julgamento? Falar do inferno agora é julgamento? Onde já se viu isso? Teve uma vez que eu fui questionar o pastor. Falei, pastor, explica uma coisa aí. Estou na igreja há mais de 20 anos. Tenho observado suas pregações. O pastor não gostou não, ficou com raiva de mim, irmão. Quase me bateu. Falei, pastor, eu tenho observado suas pregações aí. Você está prometendo o céu para todo mundo, pastor. Falei, irmão, eu não estou aqui para julgar. Eu não sou juiz para ficar julgando ninguém. Falei, é mesmo, é? Então você está dizendo então que Jesus foi juiz? Que os apóstolos foram juízes? Que os homens e mulheres que surgiram nesse mundo pregando a verdade foram tudo juiz? Aí eu falei assim, pastor, o senhor está falando tanto do céu que vai todo mundo para o céu? Que eu estou quase largando a Jesus e te aceitando como o único suficiente salvador. O pastor quase me bateu, irmão. Porque a mensagem dele é só céu, céu, céu. Todo mundo aqui vai pro céu. Deixou seu dia, sua fé. Todo mundo vai pro céu. Não se preocupa não. Céu tá garantido. Aí o Criador tá lá de cima olhando pra cá. Céu? Que céu é esse? Ô Jesus, tu ensinou aquilo lá pra ele? Todo mundo vai pro céu? Espírito Santo, tá inspirando ele pra isso? Aí Jesus e o Espírito Santo, não, isso aí não é eu não.
Olha direitinho lá, criador. Olha de novo. Ah, entendi. Ele está no Evangelho segundo o capeta escreveu. Segundo os demônios orientou. Irmão, que evangelho é esse segundo o capeta escreveu para ele? É o evangelho onde já foi nos alertado que nos últimos dias apostatarão muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina do Satanás, doutrina do demônio. Toma muito cuidado, hein? Porque esse aqui se deu mal, ó. Ainda tentou barganhar Abraão lá no mundo dos mortos. Para Abraão, olha meu lingão, meu lingão. Pensa que é Lázaro, vem aqui para Abraão. Só um golinho só da água que eu estou atormentado nessa chama. Aí ele viu que ele não conseguiu nada. Pensando que pai Abraão era brasileiro, ele era israelita. Ele tentou dar uma de jeitinho brasileiro lá no inferno, se deu mal. Ô filho, lembra que recebeste teus bens e tua vida, e Lázaro somente males. Ele se salvou porque temia Deus. Agora você morreu, segue-se o juízo, Hebreus 9, 27. Mas vamos continuando. Aí o rico tentou de um tudo. Aí daqui a pouquinho vem a consciência familiar. A consciência dos parentes. Aí começa ele, versículo 27. Disse ele, rogo-te, pois, ó meu pai, que o mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, para que também não venha para esse lugar de tormento. Irmão, aqui no livro de Lucas, irmãs, aqui no livro de Lucas, do versículo 19 ao 31, está bem claro. O inferno é um lugar de tormenta. O inferno é o lugar dos perdidos. O inferno é o lugar daqueles que morreram em pecado. Essas pregações aí, que fica prometendo o céu para todo mundo, escondendo o pecado, isso não é pregação de Deus, não. Isso é pregação do Satanás. Porque para o céu só vai lavado e remido no sangue do Cordeiro. E tomando um cafezinho. Glória a Deus. Pai Abraão, essa aqui é a Lázaro, não molha a ponta do seu dedo. Aí não conseguiu, aí mudou o texto. Pai Abraão, tenho 5 irmãos. 5 parentinhos, Pai Abraão. Pensa que algum dos mortos vai lá e avisa eles. Eu acredito, irmão, quando ele fala, peça que algum dos mortos vai lá, ele era muito espécie, muito malandro esse rico. Mas Abraão, pensa que algum dos mortos vai lá e avisa ele. Tá doidinho para voltar aqui, ó, para tentar se arrepender, mas morreu, meu amigo, acabou, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado. Morreu uma vez só e depois disso o juízo. Para se salvar é agora. É nesse momento. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone essa vida de pecado que você está vivendo. Se você bebe bebida fraca ou forte, não beba mais. Se você fuma, usa droga ou fuma cigarro, não faça mais isso. Se você se prostitui, não se prostitua mais. Se você comete abominação, imoralidade, incesto ou zoofilia, não cometa mais esse tipo de pecado. Porque senão você vai queimar no fogo do inferno. Olha a questão desse rico. Eu tenho 5 irmãos. Pensa que algum dos mortos vai lá para avisar ele, para Abraão. Agora vamos entender uma profundidade aqui. Ele estava lá no mundo dos mortos, no inferno queimando, pensando nos 5 irmãos que ficou aqui. Agora vamos voltar para a terra. Os 5 irmãos, como é que eles estavam? Não está escrito aqui não, mas eu vou te dar um raciocínio. Os 5 irmãos. Ele morreu. E agora? Ele morreu. Ele se foi. Ai, meu Deus. Ele era uma pessoa tão boa. E agora?
Aí vem um e futuca, tum! Vamos acabar com esse chororô, morreu, já foi, acabou! Pelo menos o miserável deixou riqueza, deixou fazenda, olha os cavalos aí, ó. Olha a carroça aí quem deixou, olha esse fazendão aí pra gente curtir. O miserável morreu, mas deixou alguma coisa. Ó, a mulher dele já tá até se arranjando, arrumando outro. Os filhos já tá chamando até o outro de pai. O padrasto de pai. Vamos tocar a vida, gente. Já foi, já morreu. Bota aí samba, pagode, house. Bota aí. E lá no inferno gritando: Para Abraão, teus 5 irmãos. E aqui na terra os 5 irmãos. Já foi mesmo, morreu, acabou. Vamos lá, viver a vida, hein? Vida que se segue. Um mês depois, ninguém lembra mais daquele rico. Uma semana depois, não há mais lembrança do mendigo. 2 milênios depois, 2000 anos depois, ou muito mais, só nós estamos lembrando aqui agora do rico e do mendigo, porque está escrito na Bíblia. E aí? Valeu a pena você viver a vida de pecado e depois morrer e ir para o inferno? Claro que não, meu amigo e minha amiga. O mais correto e o certo é você abandonar todos os pecados que a Bíblia já sinalizou, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, congregar numa igreja, ler a Bíblia, perseverar na sã doutrina e esperar o arrebatamento da igreja ou o sepultamento à morte. Mas tendo a certeza que a tua alma está salva. Pare de olhar para a vida dos outros e olhe para a tua. Veja qual é o caminho que você está trilhando. Se é o caminho da salvação ou se é o caminho da perdição. Você entendeu? Estamos claros? Vamos continuar para encerrar. Olha a resposta do pai Abraão. A conversa está rolando lá no mundo dos mortos. Olha a resposta dele. Disse a Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Aí disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve aos Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda se algum dos mortos ressuscitar. E não está assim hoje, irmão? Quantas pessoas que ressuscitou, morreu e ressuscitou? Na internet mesmo tem um canal no YouTube que o título do canal é Pós-Morte. Pessoas que foram lá do outro lado da vida e voltaram de novo. E contaram tudo que viram lá. As pessoas, ó, estão nem aí. Tem muita gente que está pagando para ver. Só que depois que vê já era, tarde demais. Uns ainda deram tempo de voltar e se reconciliar aqui de novo. Mas outros, morreu, seguiu-se o juízo. Por isso, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, venha para Jesus enquanto é tempo. Você que não aceitou Jesus, aceite Jesus enquanto é tempo. E você que já aceitou Jesus, cumpra o teu ministério e vá fazer a obra de Deus. Porque depois vai chegar um dia na eternidade. E a Bíblia diz que Deus há de cobrar os vivos e os mortos. Todos aqueles que fizeram e deixaram de fazer a vontade de Deus. Essas são as palavras de hoje. Por isso que nós temos que estar atento em tudo. Eu vou deixar alguns versículos aqui e já vou encerrar. Glórias a Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, e capítulo 18, versículo 23, diz: eu conheço todas as almas.
Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 17, diz assim: cuidado, porque existe o perfume de Cristo e o cheiro da morte. No livro de Lucas, onde nós estávamos mesmo, Lucas 16, 22, diz que os anjos vieram buscar o salvo. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, diz: e a morte e o inferno vieram buscar o que pertence a Satanás. No livro de Salmos 49, versículo 10, diz assim: e morre e deixa os seus bens para outro. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: total esquecimento haverá no dia da sua morte. Tudo está na Bíblia, irmão. Eu não estou inventando, não. Tudo está na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito assim: e o pó volta à terra como era. No livro de Salmos 116, versículo 15, diz assim: preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: a vida é como um vapor, passa rápido, vai acabar. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos estar atentos, porque o inferno é a moradia de Satanás, a casa dos demônios e a prisão dos homens ímpios pecadores que não se arrependeram para servir a Jesus, a Deus e o Espírito Santo. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim: que Jesus Cristo está com a chave da morte e do inferno. Sirva a Jesus, meu amigo. Sirva a Jesus, minha amiga. Ele quer fazer a obra em vossas vidas. Ele quer transformar você, e não só você, mas toda a tua família. Porque a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Em Naum, capítulo 3, versículo 3, diz assim: a poesia dos mortos. Ali é uma poesia. Eu vou até ler, quer ver? Deixa eu pegar aqui para ler. É bom, todos os versículos que eu acabei de falar, irmão, vê se você lê a Bíblia. Entendeu? Procure ler a Bíblia, para que você não seja enganado pelo enganador. Ele está assim, ó, de enganador. Entendeu? Pessoas que estão descompromissadas com a verdade, que gostam de enganar o povo. Mas Deus está vendo, tá? Deus está vendo. No tempo e na hora certa o Senhor pega. Quando Ele pega, meu amigo, eu não quero estar na pele dessas pessoas, não. Porque a Bíblia diz o que? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão do homem, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar. Aí eu quero ver no dia do prestar de conta. Eu não sabia, Senhor, eu não sabia, por favor, perdão. Vai lavar essa cara com a de peroba, meu amigo, minha amiga. Acho que alguém engana Deus. Ninguém engana Deus, não. Ninguém engana Deus. Não adianta você querer ficar falando mal do pastor, da missionária, para esconder o teu pecado, não. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Está escrito aqui, ó. Vamos ler o que está escrito em Naum, capítulo 3, versículo 3? Aqui, ó. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampegueante. E haverá, aqui começa a poesia, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres. E não terão fim os defuntos, e tropeçarão nos seus corpos,
por causa da multidão de seus pecados, da muito grandiosa meretriz, das mestres das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Você viu aí? Tudo está escrito na Bíblia. Ninguém engana a Deus. Não adianta você ficar enganando a si mesmo. Não adianta você ficar enganando a si mesmo. Entendeu? Você precisa vir para a verdade. E a Bíblia diz, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Quando a alma, irmão, se desprende do corpo, quem vem buscar? Quando a alma se desprende do corpo, como diz a Bíblia, os anjos celestiais vêm buscar o que é salvo. Mas o perdido vem a morte a cavalo com o inferno para buscar o que pertence a Satanás. Por isso, meus amigos e minhas amigas, você precisa estar na verdade. Conforme nós falamos aqui, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Deus há de cobrar todo mundo. Ninguém vai escapar no dia da cobrança de Deus. Será a criança, os adolescentes, os jovens, os adultos, os velhos e as mulheres de diversas idades. Todos serão cobrados por Deus. Ninguém vai conseguir escapar da cobrança do Criador. Por isso que a Bíblia diz, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Por isso, leia a Bíblia. Aí na sua casa, aí, leia e releia o que nós acabamos de pregar aqui. Lucas capítulo 16, a parábola do rico e Lázaro. Procure saber mais sobre essa história. Procure ouvir testemunho de pessoas que foram no céu, foram no inferno. Procure ver agora as novelas bíblicas e o seriado bíblico que está passando aí na Rede Record de televisão. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Não é em vão buscar a Deus. É em vão andar segundo o curso desse mundo. Liberta-se desse mundo enquanto é tempo. Porque hoje estamos aqui. E amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. É ser humano que vem a este mundo e é ser humano que parte dessa vida para outra. Então, Deus falou tudo o que tinha que falar. Minha parte eu estou fazendo. E eu acredito que você está fazendo a sua parte também. Porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta de você. Você não vai dar conta de mim. Mas cada um vai dar conta de si a Deus. Hebreus 9, 27. Está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Por isso o conselho que eu tenho para te dar aqui é: procure uma igreja mais próximo da sua casa, que esteja verdadeiramente ali ensinando o Evangelho de Cristo, congregue ali, se batize, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador, obedeça o que está na palavra de Deus e em breve, junto, vamos estar no reino dos céus. Essa é a palavra que Deus colocou em nossos corações aqui hoje. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e vos esclarecer mais e mais segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus.
Daqui a pouquinho essa live eu vou colocar lá no meu canal no YouTube, ou hoje ou amanhã. Vamos ver, né? Vou colocar lá no meu canal no YouTube para a edificação de mais vidas. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar grandemente. Muito obrigado pela sua atenção até agora aqui. Entendeu, meus irmãos? Que Deus possa fazer a obra em vossas vidas e vos convencer mais e mais através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E procure uma igreja mais próxima da sua casa. Fique ali e aguarde o arrebatamento da igreja. Meu Deus, a minha parte eu fiz e vou continuar a fazer. Agora eu encerro, meu Pai, esta live neste momento. E que o Senhor possa falar mais forte a esses corações. Fala com este homem, com esta mulher. Edifica essas vidas, salva, liberta. E entra com providência a cada dia. Que em cada lar, aonde eu tenho entrado, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito, falando com este homem, com esta mulher, que o Senhor assim tem falado através de sua palavra. Entrego cada vida, Pai, nas tuas mãos, e que o Senhor possa fazer a obra de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz de Jesus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Estaremos aqui de novo para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque Deus, Ele é fiel. Esse aqui que é o meu canal no YouTube, irmão. Não sei se vai dar para aparecer aí, ó. Viu aí? Esse que é o canal. Esse aí, ó. Entendeu, meu? Tá aqui, ó. Esse que é o canal no YouTube. Tá vendo aí? Tá dando para ver? Entendeu? O Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e vos iluminar mais e mais. Agora temos que descansar. Glórias a Deus. E deixa Deus fazer a obra. Fica na paz, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua atenção até agora. E que o Senhor Jesus possa fazer a obra em vossas vidas. Os nossos canais são assim, onde estamos cadastrados nas mídias sociais e redes sociais. É mensagem e louvores, falar a verdade com verdade. Não é ficar enganando ninguém. Que também naquele grande dia eu não quero ser cobrado por Deus, porque omiti a verdade. Então eu procuro fazer a minha parte todo dia. Que Deus possa vos abençoar mais e mais e conheça as novidades que já estão lá no meu canal no YouTube. O nome do canal é Gelson Bezerra Oficial. Se inscreva lá e compartilhe os vídeos que está lá com aqueles que precisam ouvir a verdade. Aqui mesmo nas redes sociais também já disponibilizamos diversos vídeos. Não dá para colocar uma mensagem inteira, porque as redes sociais aqui não disponibilizam um tempo maior. Mas se você quer ouvir a mensagem inteira, é só lá no meu canal no YouTube. Infelizmente é só lá. Porque aqui não tem como colocar. Se tivesse como colocar, eu colocava. Mas não tem como, porque tem um limite aqui nas redes sociais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem na paz. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos voltar aqui de novo para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, meu Deus.